Oi, pessoal, eu estou aqui no Teatro Nacional Cláudio Santoro, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer. A sua construção se deu início em 1960, com a conclusão em 1961. Sim, foi muito rápido. E eu estou aqui com o novo professor do Vitrine, o João. Oi, pessoal! Agora que a gente já conhece a volumetria do Museu Nacional, um projeto do Niemeyer, nós vamos trabalhar com os estudos de massa dentro do Revit. Como que funciona um estudo de massa? Quando você está gerando a concepção, a volumetria do seu projeto, você pode trabalhar com o storyboard. Como o próprio nome sugere, storyboard, você está contando a história da concepção do seu projeto. Como que você começou? Por exemplo, vou mostrar aqui no projeto, no Revit, o Museu Nacional, a gente está simulando o desenvolvimento da volumetria, da concepção. Eu posso ter começado a minha volumetria como um retângulo, um bloco retangular, e aos poucos eu vou trabalhando, vou modelando esse meu bloco, chegando nesse segundo estágio, que eu tenho a rotação das faces laterais e também da face superior, descendo um pouquinho, né? Aqui está um pouco mais alto, aqui desceu. Num terceiro momento, eu tenho a volumetria dessa forma. Eu rotacionei um pouco mais as minhas faces e cheguei nesse resultado. Já num quarto momento, eu tenho o edifício finalizado, aquele formato de pirâmide do Museu Nacional. E é uma pirâmide um pouco diferente, né? Aqui atrás ela tem uma dimensão menor, na frente é um pouco maior. Tenho a entrada aqui e chego nesse modelo final, né? Que foi a minha escolha desse storyboard. Muitas pessoas ignoram a ferramenta de massas dentro do programa. Você já tem conhecimento dessa ferramenta? Já trabalhou com isso? Já sim, Lari, muitas vezes eu precisei trabalhar com essa volumetria, esse estúdio de massas, e assim, me salvou bastante, porque eu imaginava que era possível a gente fazer isso só usando SketchUp ou 3ds Max ou algum modelador 3D. E não sabia que existia essa possibilidade tão grande dentro do Revit, porque geralmente a gente critica bastante e fala, o Revit ele é engessado, ele não faz curva, ele não faz isso, não faz aquilo, mas a gente pode ver que ele pode fazer o que você quiser. Assim, o que você precisar de projeto, ele tá te ajudando assim, em questão de formas, volumes, e isso para apresentar para o cliente é muito interessante. Não, e você consegue ter aquela autonomia que muitas pessoas criticam. Eu tenho autonomia no SketchUp para fazer qualquer volumetria, no 3D Max mais ainda, né? Sim, porque ele sim. foi feito para isso. Já no Revit não, no Revit é engessado, o Revit é quadrado. E não é que o Revit é quadrado, é porque as pessoas não têm conhecimento da ferramenta de massas e acaba pecando um pouco nesse momento de concepção, né? Exatamente. Então, aqui no Museu Nacional, a gente vai simular esses momentos do storyboard, como que você poderia gerar os diagramas, os estudos de massa, para você chegar numa representação interessante para você explorar nos seus projetos. Sim. Então, vamos começar aqui, eu vou abrir um projeto do zero. Onde que ficam as massas dentro do Revit? Entrando em arquitetura, a letra Architecture, e entra em componente Model in Place. Quando você clica aqui, ele vai abrir essa janelinha com todas as categorias disponíveis dentro do programa. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a massa. Essa opção, eu vou dar um OK. Lari, deixa eu só te fazer uma perguntinha. É possível fazer móveis dentro dessa aleta de massas? Sim, você pode modelar os mobiliários, por exemplo. Quando você está trabalhando com um projeto de interiores, às vezes você tem que propor uma marcenaria específica para aquele ambiente, né, que depende do contexto que está inserido. Então você pode trabalhar com a modelagem de mobiliários
para interiores especificamente, utilizando as massas. Você pode utilizar. Ou então você modela separadamente, né? Entrando na interface de famílias, você consegue modelar o mobiliário, né? Do zero? Do zero, você consegue modelar separadamente entrando em famílias. Em famílias, você tem mais autonomia, né? Entrando na interface separada, New Family. Porque você modela aquele objeto e você consegue levar para vários projetos tranquilamente. Sim. Já na modelagem local, meio que você fica um pouco amarrado naquele contexto, né? E para você levar esse seu objeto para um outro projeto, aí você tem que dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V no projeto. Então fica um pouco mais difícil de você fazer essa transição entre projetos. Para criar, então, as famílias parametrizadas do site da Vitrine, a gente usa qual dos dois? Então, nesse caso, como eu estou pensando numa transição mais fácil, que não depende do contexto, é um objeto, como, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira não depende do contexto. Mas, por exemplo, um guarda-roupa que você está fazendo específico para aquele quarto, é um guarda-roupa em L, que vai ter essa volumetria específica para aquele espaço. Então, isso é modelagem local. Agora, um guarda-roupa fixo, que ele vai funcionar em vários ambientes, você pode fazer separado como interface de famílias. Então, pensando em todos os usuários, é mais interessante você trabalhar com os objetos do site como famílias. Sim. E não como modelagem local. Tá? Entendi. Vou fechar aqui. Vou colocar o nome, que vai ser a massa 1. Massa 1. E aqui a gente entra na interface de massas, né? Que ele vai habilitar outras opções que não apareciam na interface anterior. E por aqui eu vou desenhar o primeiro bloco, o bloco retangular. Tá, então a gente entrou aqui na ferramenta de massas, selecionei a categoria de massas, coloquei o nome de massa 1 e dei um OK. Agora ele está mostrando essa interface, né, de criação da nossa massa. Aqui na aleta Create, criação, eu vou selecionar a ferramenta de desenho de retângulo. Que é pra gente fazer aquele bloco quadrado que você mostrou no primeiro storyboard. O primeiro storyboard, né, que a gente trabalhou com essa volumetria. Então vamos desenvolver primeiro essa volumetria inicial, selecionando aqui o retângulo. Eu vou desenhar o retângulo aqui na planta do nível 1, seguindo uma dimensão de 10 por 15 e 10 de altura também. Então eu vou fazer aqui um retângulo, vou dar um ESC 2 vezes. Quando você tenta selecionar, ele vai pegar o retângulo como um todo. E eu quero ter autonomia para pegar só a linha, essa linha que está aqui, e alterar essas medidas. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com o Tab. Aperta o Tab, aí você consegue selecionar essa linha. Agora eu vou colocar aqui como 15 centímetros. E esse daqui eu vou colocar com 10. Pronto. Agora, selecionando essas linhas, eu posso criar a minha forma. Então, vou clicar aqui, Create Form. Tá? Ele vai habilitar esses grids. Vamos visualizar no 3D o que a gente está fazendo. Olha só, já tem aqui uma caixinha. Primeiro bloquinho, né? O estudo de massa inicial. Sim. E a gente pode ir melhorando essa massa e chegar naquela volumetria final. Quando você faz esse volume, a gente tem que observar a altura, que está com 5, né? Vou colocar com 10. Isso você clicou na parte superior. Isso, selecionando essa face aqui, eu consigo alterar. Ele sempre vai habilitar essas cotas temporárias para a gente ter uma autonomia. Ou você seleciona a face e altera pelas cotas, ou então você tem autonomia para selecionar esses grids. Tem o grid na posição X, Y, Z, né? Por aqui, ó, você consegue mexer. Olha. Ó, inclusive. No caso é a altura. Isso. Para levar o modelo pro. E olha que lateral. interessante a autonomia que você tem. Você pode pegar a face e mexer por aqui nela. Ó, e ele já tá mudando a volumetria. Você pode pegar também a linha, né? Puxar por aqui, ó, pela linha e também pelos pontinhos.
Se você der um tab aqui, ele vai em algum momento te mostrar. Ó, mostrou. Mostrou o pontinho. Aí você também tem autonomia para puxar esse pontinho específico. Tá? Interessante. Vou voltar, né, no inicial. Sim. Então esse aqui eu vou deixar com 10. Beleza, então esse é o meu primeiro modelo. Vou finalizar aqui a massa. E ela tá nesse estilo meio... Parece que é wireframe, né? Mas não é wireframe, na verdade, porque tá como consistent colors, como se fosse um vidro, né? Sim, transparente, que a gente consegue ver a parte... Sim, aí nesse caso, atrás. você pode selecionar a massa, editar aqui, editar no local. E aí, quando você seleciona, vou fazer uma seleção da esquerda para a direita, né? E vou alterar o meu material. Então, eu vou selecionar aqui no material. Vou criar um novo material. Vou colocar o nome, né? Vou renomear com o botão direito do mouse. Vai ser um material genérico. Genérico. Selecionei. E aqui eu vou deixar branco mesmo. Branco. Aqui também. Então, apply, um ok. Ó, já ficou, já perdeu aquela aparência de vidro, né, que tava. Então eu posso finalizar a massa, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você está trabalhando com a massa, você faz a volumetria e quer continuar mexendo no projeto, mas esquece que você tem que finalizar aqui em cima. Se você não finalizar, você fica... Aí você fica todo perdido, procurando as outras aletas. Não, e no Revit, o tempo todo tem isso, né? Você tem que finalizar a ferramenta e as pessoas esquecem e ficam perdidas. Vou finalizar. Agora que a minha primeira massa finalizada, deixa eu mostrar aqui o finalizado. Ó, já tenho aqui o meu bloco e eu tenho essas linhas, que são linhas model lines, no caso, né? Não é detail line. Qual que é a diferença do model line pro detail line? Você sabe? Eu vou explicar a diferença aqui. O que acontece? Quando você usa o model lines, ela aparece tanto no 3D quanto no seu 2D. Então, se você criou o seu model line, ela vai aparecer na representação gráfica 3D, tridimensional, e por ela fazer parte do seu 3D, automaticamente ela vai aparecer no seu 2D. A detail line, ela não aparece no seu 3D, porque ela é uma linha de detalhe. Então, toda vez que você aplicar no seu 2D, ela não vai aparecer na sua modelagem 3D, ao contrário da sua model line. Uhum. E é engraçado porque assim, quando você trabalha com uma linha, por exemplo, aqui em planta, você pode transformar uma model line em detail line, tá? Por exemplo, aqui, essa aqui é model line, quando eu seleciono ela, eu sempre tenho a opção de converter. Aí ele vai sempre fazer a troca entre detail line e model line. Então, nesse caso, para você gerar essas linhas, eu não posso fazer como detail line, porque eu quero que apareça no meu 3D. Então, nesse caso, eu vou entrar lá no nosso, ó, tá aqui. Eu vou entrar na minha planta, nível 1. Vou entrar em anotação, toda linha é uma anotação. Também poderia entrar como architecture, porque é uma linha 3D, mas eu vou começar como detail line, que é só 2D, para eu converter na 3D. Entrando aqui em Annotate, eu tenho a detail line, o atalho dele. Vou fazer aqui uma linha, aqui no meu limite. Opa. Ó, a linha, ela tá contínua. Lá no outro, ela é tracejada. Vamos ver se aqui no Line Style, se eu tenho uma tracejada. Hidden. Ó, Hidden é tracejada. Vou colocar aqui uma escala 1:200 para a gente visualizar melhor esse tracejado. Sim. Então aqui eu já tenho a minha linha que está aparecendo na minha planta. Então é uma detail line 2D. Se você entrar no 3D, não aparece. Então ela não é model line, senão ela estaria aparecendo no 3D. Então, para transformar ela numa model line, eu seleciono e vou converter a minha linha. Ó, o Revit converteu uma linha. Agora, entrando aqui no meu 3D, ela já está aparecendo, tá? Eu vou esconder, deixa eu esconder esses níveis, VH, depois a gente coloca de volta. Tá, então eu já fiz aqui a minha primeira model line.
Vou entrar aqui de novo, dar uma cópia, seleciono, entro com CO no teclado. Aí aqui também, no primeiro momento, a gente entrou em Annotate DTOnline e converteu. Se você quer entrar diretamente na Modeline, para não ter que fazer essa conversão, sim, você entra em Arquitetura e aqui você tem a Modeline. Então, como ela é um modelo 3D, ela não fica em anotação, porque a anotação é só 2D, ela fica em Arquitetura. Então, eu seleciono aqui Modeline. Desenhar aqui no limite. Ela tá verde por quê? Porque não é o mesmo estilo, né? Sim, são linhas diferentes. Linhas diferentes. Então eu coloco aqui como hidden novamente. Seleciono, dou um CO. Pra copiar. Copiar, coloco aqui. Eu não costumo clicar nas ferramentas, eu uso muito atalho. Sim. Acho que é melhor nesse caso. Muito mais rápido, a praticidade é muito maior. Com certeza. E aí, o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui no meu 3D as 4, né? Eu vou entrar de novo aqui na planta, porque é mais fácil de mexer. Eu vou selecionar essas linhas, posso fazer um filtro, ó. Daqui até aqui, filtro. E vou marcar só as minhas linhas. Aplico, dou um OK. Selecionou as 4 linhas. Aí eu vou criar uma cópia no mesmo lugar, uma dentro da outra. Então eu digito CO, elas estão selecionadas, clico aqui e coloco 0, que ele vai criar a cópia em cima da outra, tá? No eixo 0. No eixo 0, então aqui eu tenho 2, né? Se eu apagar aqui eu vou ter a outra que tá lá embaixo, sim, tá? E aí quando você seleciona aqui, você pode selecionar a opção Pick New, para você pegar um novo hospedeiro. Então, Pick New. Nesse caso, eu quero pegar pela face. Então, eu clico aqui na minha face. Aí eu vou selecionar aqui, na face, tem que tomar muito cuidado porque ele é bem sensível. Ó, ele já foi lá pra cima. Posso fazer isso com os outros também. Pick New. Pela face, coloco. Tô dando um ESC. Esse aqui também, pela face. Clico aqui, seleciono, deixa eu dar um zoom para Pick New, clica na face, volta aqui, pega a face que você quer. Então tem que ser sempre bem milimetricamente, porque se você clica um pouco fora, você pode estar perdendo a orientação da sua linha. Sim, aí você perde a sua face. Ó, agora foi. Deixa eu ver se tá faltando algum. Já estão os 4 aqui. Aí eu posso ajustar, né? Posso puxar essa bolinha aqui. Essa daqui eu posso colocar aqui. E ele vai encontrar o snap de baixo e eles vão ficar na mesma posição. Sim. Coloco aqui. Deixa eu parar esse aqui. E esse daqui também. Ajustei, né? Essas minhas linhas. Ele vai encontrar o snap. Essa daqui do fundo eu ainda não tinha ajustado. Ou já tinha. Acho que é a perspectiva que tá, parece que tá passando, mas tá alinhado. Beleza, então aqui eu já tenho, deixa eu mudar a minha escala para 200. Já tenho o meu primeiro estágio da concepção da minha massa. Agora eu vou vou fazer uma seleção de tudo no 3D. Vou dar um CO, um copy. E vou criar uma cópia aqui do lado. Coloco mais ou menos aqui. Tá? E agora, deixa eu entrar no outro. No finalizado. Ó, no próximo estágio, eu desço um pouco aqui em cima, a face superior. E as faces laterais eu tenho uma rotação, né? Nesse sentido. Você dá uma apertada nas laterais. E aqui também, nesse outro sentido. Vou retornar aqui no outro. Então, eu vou selecionar essa massa, editar a massa, clico aqui, vou descer, posso ajustar também por aqui, quero colocar com 5, beleza, já desceu, e vou finalizar a minha massa. Lari, eu vou te fazer uma pergunta, volta no nosso outro cubo aqui do lado, isso. Clicando nele a gente vê que tem uma setinha, já é indicado a gente, ó, dá um clique nele aqui.
É indicado que a gente acerte a altura por aqui ou é melhor a gente entrar dentro da nossa família? É melhor você entrar dentro da sua massa, porque se você faz por aqui, você não vai ter a sua cota, né? Sua cota temporária. Então, se você quer ajustar só no olho, beleza. Sim. Mas se você quer uma medida específica, igual eu coloquei aqui com 5 centímetros, então você tem que entrar na edição da massa e mexer nesse grid, Sim. tá? E outra coisa, quando eu desci aqui e finalizei, você reparou que as linhas acompanharam a face? Uhum. Por quê? Porque essa linha, essa model line, ela tá vinculada com a face. Então, se eu altero a face, a minha linha vai acompanhar. Porque eu fiz da forma correta com o pique e o host face, tá? Beleza, então já desci aqui. Agora eu vou rotacionar um pouco essa face. Nesse caso, deixa eu ver se fica melhor fazendo um 3D ou então na planta. Como que eu faço? Eu clico nela, editar novamente. A face, ele já selecionou. Eu posso entrar no meu rotate, né, para rotacionar. Então eu digito RO. E aí, olha só, ele colocou aqui no meio. Eu posso pegar um place. Vou colocar aqui no cantinho para mudar o ponto, o eixo de rotação, né, dentro dessa ferramenta. Então, pegando aqui no cantinho, o meu segundo clique vai ser aqui. Aí eu vou jogar, ó, nesse caso ele tá rotacionando para cima, né? Uhum. Então, deixa eu ver, a melhor forma é... Selecionando essa linha lateral? Deixa eu ver. Poderia ser assim também. Porque rotacionando não funcionou, né? Então vamos rotacionar pegando a linha. Já tem essa autonomia. Eu não tô fazendo com as medidas exatas, né? Sim. A gente tá só testando. Mas eu poderia trabalhar com medidas exatas, trabalhando com plano de referência, cotando. Eu consigo ajustar com uma medida com precisão. Então aqui já rotacionei, vi que com a rotação ele acabou rotacionando no outro sentido. E aqui desse lado, eu vou fazer da mesma forma. Clico aqui, ó, pego a linha vermelha, porque é a linha que controla nesse sentido. Esse eixo, né? Então se eu clicar aqui e jogar pra dentro, ó, já tenho esse deslocamento. Então é muito interessante você trabalhar com a modelagem local, porque você tem total autonomia. Você poderia estar trabalhando, aqui é um pouco ortogonal, mas poderia ser uma coisa mais orgânica, um estilo Zaha Hadid, fazer uma torção, rotacionar. Então você pode explorar isso com muita facilidade dentro do Revit, né? Sim. Lembrando que isso aí ajuda para vários tipos de projeto, né? Não só pro nosso museu aqui, mas para qualquer projeto que você queira fazer que tenha uma volumetria diferente. Sim, né? com certeza. Igual a gente falou, que muita gente acha que o Revit ele é engessado, mas muita gente é porque não consegue usar a ferramenta como ela devia ser usada. E não sabe do potencial, né, de todas as... Exatamente. Tudo que o programa está te oferecendo, né? Então é um pouquinho para quebrar com essa ideia de que o Revit é muito quadrado, engessado, enfim. Então aqui eu já fiz, né? Deixa eu finalizar a minha massa. Vamos ver como que tá aqui no finalizado. Ó, nesse caso eu achei interessante manter essas linhas da volumetria anterior para eu saber o que foi deslocado, né? Porque quando eu coloco a minha setinha rotacionando e eu tenho essa linha guia, eu sei exatamente o que aconteceu nessa volumetria. Então eu vou entrar aqui e essas setinhas, Larissa, como que funciona a setinha? É uma família, tá? Então eu vou disponibilizar essas famílias para vocês de setinha. Então basicamente você entra aqui em Insert, né? Vamos inserir essa família, Load Family. Eu carreguei aqui uma pasta como setas, um pouquinho bagunçado, né? Como sempre. Então entra aqui em setas, seleciona o primeiro com Shift e seleciona o último. E aí você consegue abrir todos os arquivos de uma vez só. Aí vamos abrir aqui, Open. Eu salvei numa versão anterior, né? Para que outras pessoas consigam abrir. Então ele vai fazer esse upgrade. Beleza, eu carreguei a minha família. Cadê a família? Não apareceu na minha setinha, no cursor do mouse, não apareceu em lugar nenhum. Por quê? Eu tenho que entrar no comando de componente, esse daqui. Ou então digitar o CM. Quando eu digito CM, ele carrega
a última família, né, que foi... Que você usou, que ou foi que você carregada, carregava. e isso, ela já fica como uma memória do programa no cursor do seu mouse. Então aqui eu já tenho a minha setinha, vamos ver as outras setinhas, ó. Tem essa setinha aqui, né, de rotacionar, coloco essa aqui, aí eu posso selecionar, mudar o material, eu vou entrar aqui no material, e vou criar um amarelo. No meia, amarelo. Isso eu posso aplicar então em qualquer cor na minha setinha. Qualquer cor, qualquer material. Eu quero colocar um granito, uma madeira, pode colocar. Nesse caso eu tô fazendo um material de cor mesmo, uma cor amarela que chama atenção, né? Tá, então aqui em aparência eu vou colocar, né, minha cor amarela. Vou puxar um amarelo mais assim. E a gente vai ter uma aula, né, falando um pouco de destaque com cores, né, com o João. Sim. Então, vou dar um OK. Aqui em Graphics, vou usar a aparência do render. Apply, OK. Ó, já apareceu aqui, tá? Deixa eu colocar realista. Vamos ver como que fica. Deixar realista. Tá, então já coloquei essa setinha aqui. Eu posso mover ela, deixar mais próximo ou não. Entro na minha planta... E eu vou espelhar, né? Clico nela, o mirror, né, que tá aqui. Eu vou trabalhar com o mirror draw axis, que eu desenho o eixo, né, de rotação, de espelhamento. Clico aqui, seleciona primeiro a seta, depois você clica aqui. O atalho é o DM. Pego aqui no meio. E aí ele vai criar essa cópia espelhando pro outro lado. Tá, então beleza, já coloquei essas duas. Essa daqui, como a minha perspectiva tá meio assim, pode ser que eu não visualize, então eu vou jogar mais pra cá, tá? E tem a setinha de cima, né, que eu desci um pouco ela. Então digito CM, deixa eu procurar essa setinha, seta 3, vou colocar aqui em cima. Ela tá vinculada com o nível 0, então eu vou colocar um offset aqui, sei lá, de 10 metros, 10 ficou muito alto, né, de 7 metros. E vou colocar o mesmo material. Quando você já sabe o nome do material, já sabe como escrever, você não precisa entrar nessa... Aqueles 3 pontinhos e procurar o material. É nesse momento que, se o seu computador é ruim, ele vai travar. Sim, então assim, exatamente. Poupe o seu computador. Então coloque aqui amarelo, já digita da mesma forma como você escreveu e dá um apply e já vai aparecer aqui. Aí eu posso mover um pouco para ficar mais em cima, né? Mais aqui assim. Para ficar certinho, então eu vou lá no nível 1 ou nível 2, procurar onde tá a seta e ajusto ele para ficar... Isso. Também você pode entrar por aqui, só que ele não vai aparecer porque ele tá a 10 de altura, então sim, teria que ser um nível mais alto, um nível 2, ou então criar um novo nível. Então aqui eu já tenho, ó, essa primeira situação, eu acho que eu ainda vou ter que mexer um pouco mais nesse, tá? Já tá simulando esse segundo momento do seu diagrama de massas, do seu storyboard. No terceiro momento, só faltou uma coisinha, né? Nesse caso eu pintei a face, né? Para mostrar o que teve essa mudança. Então, para você pintar, basta você entrar aqui na aleta Modify, seleciona a opção Paint, que fica aqui, Paint, o atalho é o PT, aí você clica aqui, e aí você coloca, nesse caso eu coloquei uma madeira, essa daqui, não dá o Done, senão ele vai sair da ferramenta, clica nela e pinta o que você quer. Esse aqui, esse aqui. Muito interessante. Isso dá para aplicar em móveis ou só em massas? Massas sempre dá certo. Agora, se você carrega uma família e você quer fazer dessa forma com Paint, não funciona. Não funciona. Não funciona, porque ele tem que ter autonomia das faces. No objeto, na família, ele entende que é uma coisa só, porque veio carregado pronto, e você não tem autonomia. Então, só vai dar na massa mesmo. E aí dá um Done, me arrependi, não gostei disso, quero tirar. Beleza, entra aqui, ó, pintura, remover a pintura, aí você seleciona o que você pintou e pronto, já voltou, né? Mas nesse caso eu vou deixar pintadinho. Dei um ESC e no terceiro momento do meu storyboard eu tenho a rotação
nesse outro sentido, né? Na fachada frontal, na fachada posterior e também nas laterais, né? É aqui que tem uma grande mudança. Então eu vou entrar de novo lá no meu, vou selecionar tudo, CO, para criar uma cópia. Toda vez quando eu vou criar minha cópia aqui do lado, às vezes você perde a orientação, né? Ele não sai do eixo. Sim. Então, para você travar o eixo, você tem que ficar pressionando o Shift. É como se fosse o orto. O F8 do... Tem tanto tempo que eu não uso o CAD que eu nem sei mais qual que é. Mas eu acho que é o orto, né? Sim. Aí você... É o orto do Revit, é o Shift pressionado. Aí clica aqui, solta. Tá? Então já tem esse terceiro momento. E agora, nesse caso, eu vou pegar a minha massa, editar, Edit in Place. Pego essa face aqui. Na verdade, eu vou ter que pegar essa linha, né? Essa linha de cima. Selecionei só ela. Pego o meu grid verde. Ó, jogo pra trás. E aí tem também aqui, né? Eu vou fazer assim. Não vai ficar tão próximo assim, né? Tá um pouco diferente. Vou pegar esse pontinho. Ó, já tá, né? Então é muito interessante essa autonomia, né? Sim, da demais. face, da linha, do pontinho. Aí você pega o grid, consegue rotacionar. Agora eu vou pegar o vermelho, né? Vermelho. Ó, e ele deu até um snap pra ficar... Se bem que não ficou simétrico não, mas geralmente ele dá um snap rente, né? Pra ficar igual o outro, tá? Mas aqui não tem problema, a gente só tá simulando, não precisa ficar tão fiel ao real, tá? Então, beleza, eu já fiz aqui, né? Já rotacionei atrás, aqui, olhando de cima e pegando a imagem do museu, realmente é uma pirâmide com esse formato, né? Uma pirâmide bem diferentona. Feito isso, eu finalizo a minha massa e aqui, né, retornando, nesse caso, eu tenho as 4 setinhas de rotação, né, assim, nas faces. Eu vou colocar aqui essas setinhas. Vou inserir as minhas setinhas, então essa daqui eu vou apagar todas, né. Digito CM, vou pegar a minha setinha. Seta 5, coloco aqui, vou alterar o meu material, né? Coloco amarelo, amarelo não, falei tanto para escrever certo, amarelo, beleza, já alterou aqui. Aí eu gosto de fazer na planta, porque senão eu perco minha orientação, ó, ela ficou aqui, DM. Vai aparecer aqui. No meu 3D, tenho essa daqui. Agora eu vou colocar, se eu não me engano, não é essa seta, acho que é uma outra. Não é a seta 5. Seta 5. Não, acho que é essa sim. Acho que é só rotacionar ela. Vou criar uma cópia aqui. Ou você rotaciona com RO, ou você aperta a barra de espaço do seu teclado e ele vai rotacionar. Barra de espaço é mais prático, coloco aqui. Essa daqui eu já vou colocar com DM. Opa! Vou espelhar pra frente. o certo. Isso. Aí aqui, deixa eu deixar mais centralizado. Coloco aqui. Ó, já tenho. Deixa eu ver se eu pintei mais alguma coisa. Nesse caso eu só pintei mais aqui na frente, né? Retirou do lado aqui Aí como que retira? Modify. Remove Paint. Todo mundo que eu falo, o atalho é o PT. Então... Dá uma briga. Paint, né? Entro de novo, coloco aqui. Ó, fiz o que não era pra fazer. Clica aqui, dá um done. Beleza, então eu já tenho. O que tá diferente? Eu acho que as linhas, deixa eu ver se as linhas estão... Ó, a linha fica mais aqui, né? Mas tá fácil, é só você alinhar, né? Deixa eu ver se ele vai ou pela planta ou pelo pontinho. Dá um tab até aqui. Deixa eu ver se ele vai pegar esse pontinho. Pegou o pontinho.
Ó, rotacionou. Porque se você for pegar a linha, ele vai rotacionar, Sim. né? Se você quer que acompanhe, né, essa diagonal que ele faz, mas nesse caso, deixa eu ver se ele acompanhou no outro. Esse aqui, né? Não, ele tá reto mesmo. Tá, então vou acompanhar reto. Aqui no fundo, a L, que é o align. Sim. Pego essa linha. Pego essa daqui. Então o Tab é uma ferramenta assim muito usual, né? Porque para você conseguir fazer essa seleção, você ia ter que selecionar de uma forma bem difícil. Ia ser talvez muito... nem consiga. Pois é. Então assim, tem gente que não sabe que o Tab é tão importante e não deixa de fazer um tanto de coisa porque não consegue, né? Sim. É essencial. Eu fico com a minha mão aqui no Tab o tempo todo. Já é automático, porque eu uso tanto o Tab. Ele é muito importante. Então, beleza. Eu já coloquei aqui as minhas linhas. E no num quarto momento do meu storyboard, né? Do meu estudo de massas do meu Museu Nacional, eu já coloquei o modelo finalizado, né? Inseri um void aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode colocar esse void. Então vamos criar uma cópia novamente. CO, clica aqui, o Shift selecionado, né, para travar. Eu vou apagar as linhas também, né? Eu apaguei. Sim. Apaga aqui também, aqui também. E a pintura também eu vou tirar. Remove Paint, tiro, coloco aqui. Tá, então eu apaguei tudo e agora a gente vai começar a trabalhar com... Eu já tô no quarto estágio do meu storyboard, né? Primeiro, segundo, terceiro, o quarto. No quarto eu já tenho o meu edifício concluído, né? Pronto. Só que aqui, não sei se vocês estão reparando, mas lá no Museu Nacional eu tenho a entrada, né? A abertura Sim. na fachada frontal. Então como que eu gero esse buraco dentro desse volume, dessa volumetria? Vamos entrar aqui no nosso. Como que eu faço? Eu entro na minha massa, então eu vou editar, Edit in Place, clico aqui e agora eu vou desenhar um outro retângulo, clico no retângulo, coloco aqui na frente, vou colocar mais ou menos aqui, seleciono esse meu retângulo e vou criar uma forma. Tá? E aí, eu preciso explicar para vocês o conceito do void, né? Sim. Por quê? Isso daqui é a minha massa, é o meu sólido. O void nada mais é do que um vazio dentro do programa, né? Então, se você tem uma massa sólida e você insere um vazio passando dentro do seu sólido, você consegue gerar um buraco, aquela abertura inicial. Sim. Que eu mostrei lá no quarto estágio. Então é como se a gente pegasse uma pia quadradinha e ela fosse toda reta e a gente abrisse um buraco para inserir ali o cano onde vai passar o ralo. Tudo. Sim, então uma forma de você modelar a sua pia no Revit, primeiro você faz todo sólido e aí lá onde você quer gerar aquele buraco, você gera um void e ele vai recortar o seu vazio. Então assim, é uma ferramenta assim, muito importante para quem trabalha com modelagem. E é muito interessante você explorar mais essa opção do void. Então, nesse caso, eu entrei dentro dessa minha massa, gerei um novo retângulo aqui, mas eu tenho que falar para o programa que isso daqui é um void. Ele não sabe. Então, eu seleciono o volume que eu quero que se transforme em um vazio. Sim. Selecionei. E aqui em propriedades, eu tenho a opção. Eu quero que essa massa seja sólida ou vazia. Nesse caso está como sólido, então eu vou alterar para void. Coloco aqui como void. E o programa ele vai mostrar agora esse volume com esse tom meio laranja, meio amarelo, para representar um void, void element, um elemento vazio. E agora o que eu faço? Eu vou inserir esse meu vazio entrando dentro da minha massa. Sim. Então, eu vou selecionar aqui, primeiramente, a minha face superior. Vou subir um pouquinho. Aí, eu vou fazendo os ajustes para essa abertura ficar posicionada mais ou menos aqui no meio, né? E a gente não está trabalhando com medidas exatas, né? É só um teste de massa.
Então não vamos ficar muito habitolado com a precisão desse modelo do Museu Nacional. Teatro Nacional, perdão. Museu Nacional. Então aqui eu vou pegar a face inferior, subir um pouquinho. Já tenho mais ou menos o formato que eu quero, ele tá um pouquinho grande, né? Vamos reduzir aqui, sempre pegando o grid da onde que você quer. Do plano que a gente quer, né? Que quer mover, né? Sim. Aí agora eu pego essa face aqui, se não pegar desse jeito, dá o tab. Selecionei a face, pego o meu grid verde e vou entrar aqui. Ó, então se eu colocar para recortar, ele vai recortar o vazio dentro do meu sólido, né? Sim. Então como é que eu faço? Já tá entrando. Eu entro aqui em Cut, cortar a geometria, pego esse aqui, pego o meu Void. Ó, tá vendo? Ele já recortou, tá? Então é muito interessante você trabalhar com essas ferramentas de Void, Solid, enfim. Agora eu vou finalizar, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Deixa eu alterar, porque esse aqui tá perdendo um pouco... Opa, Hidden Line não, Shader. Só para vocês visualizarem o limite das linhas, né? Com realístico tava ficando tudo meio solto. Sim. Então aqui eu já tenho, né, esse formato, né? Não tá tão igual assim, né? Porque a gente tá fazendo no olho. Mas a gente já tem aquele formato da parte de cima do Teatro Nacional. Então já tá correto. E agora eu continuo com a minha massa. Se eu estou selecionando esse meu teatro, ele está como massa. Bom, agora que eu já tenho o meu void inserido dentro da minha massa, o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar essa massa e gerar os elementos que compõem o meu projeto. Peraí, você está falando que a gente consegue pegar esse nosso modelo tridimensional que a gente criou com as massas e fazer dele um projeto real? Transformar em elementos que você tem que colocar no seu projeto, como uma parede, um telhado, um piso. Então, assim, é muito interessante essa ferramenta, né? Demais. Agora, assim, como eu já usava, eu não usava tão complexamente. Eu usava muito mais para representar o projeto. Sim. E não me tocava, eu não sabia que a gente conseguia transformar essa massa num produto final. Num produto final, sim. Imagina o seu fluxo de trabalho. Você já fez a concepção dentro do Revit. Sim. E você ainda já está aproveitando essa sua massa para gerar o seu projeto, né? Você não tem que ir para o SketchUp e depois passar para o Revit. Não, já fica um fluxo ideal, contínuo, né? Contínuo. Uhum. Então, como que a gente faz isso? Quando você tem a sua massa, você pode selecionar as faces, o teto, enfim, tudo que você quer e transformar nesses elementos. Vamos começar pelas paredes. Quando você entra aqui em arquitetura, na ferramenta Wall, aqui você tem Wall by Face, pela face. Clicando aqui, aí ele já vem selecionada essa opção. Aí você seleciona a face. Olha, já transformou numa parede. Que Nossa, também... muito mais rápido. Por que tá estranho assim? Porque ele misturou a massa com a parede. Com a parede. Depois que a gente pegar todas as paredes que a gente quer, a gente deleta a massa e aí você vai ter uma parede aqui, você pode entrar, vai estar um vazio dentro, né? Não vai estar uma massa. Vou colocar aqui atrás, aqui também. Olha só. Você consegue gerar essas paredes. E também no seu roof, né? Que é o teto. Aqui, ó, Roof by Face. Create Floor. Foi, agora foi. Nesse caso eu tive que clicar e depois apertar no Create Floor, né? Não foi tão rápido quanto a parede. Mas enfim, depois que você faz isso, você faz uma seleção de tudo. Uma das coisas que eu mais uso, além do Tab, é o filtro. Que eu amo filtro. Você consegue selecionar um por um. Seleciona tudo e você filtra o que você quer que fique selecionado. Então clica aqui, ó, filtro, ele fica aqui em cima. E também você consegue selecionar aqui no cantinho, né? Mas geralmente é mais por aqui. Aí ele vai mostrar tudo que ele selecionou. Então, no total, ele selecionou 6 elementos. Entre eles estão a categoria de massa, roofs, walls. Então,
Então eu vou só deixar marcada a minha massa. Então apply, dou um ok. Ó, ele selecionou a massa. Deletou a massa, ó, você já tem aqui seu modelo já no formato real. Isso aqui é uma parede. Você clica Sim. nela, editar a família, todas as camadas, tudo. E aí você pode fazer isso com esse tipo de volumetria, também com um edifício, com uma torção, uma coisa bem assim, Complexa, Dubai né? da vida, né? E aí você consegue gerar isso. Também tem como você criar dividir a superfície, aí você aplica uma curtain wall, né? Uma parede de vidro. Sim. Então assim, eu já trabalhei com parede, teto, piso e curtain wall nesse esquema, né? Inclusive, eu tenho minhas dúvidas. Eu não sei se só pode esses 4 ou se pode outras opções, mas eu só trabalhei com esses 4 e já foram o suficiente. Então, você consegue gerar o seu projeto com mais flexibilidade, né? Então, Sim, isso é bem sim. interessante. Então, nesse storyboard, a gente já concluiu, né, os 4 estágios, né? Desde o primeiro, da concepção, aí por aqui, chegando até o edifício pronto, né? Isso daqui é muito interessante. Quando você está projetando e você quer mostrar, quer explicar como que foi o seu estudo de massa, como que você estudou essa fase de concepção do seu projeto, é muito interessante você apresentar isso daqui na sua prancha. Com certeza. Isso daqui é um recurso de representação em Revit que você pode trabalhar mais nos seus projetos com a massa. Sim. E isso faz um grande diferencial nos seus projetos, além de várias outras ferramentas, né, que eu ensino lá no meu curso de representação em Revit. Então, isso daqui é só um pouquinho do que você pode aprender desse universo de representação, né? Bom, sem falar que o curso, eu fui aluno do curso e eu acho o curso maravilhoso, né? não é fazendo uma propaganda aqui, né? Mas já fazendo, assim, você vai aprender diversas coisas que você nem imagina, né? Trazer até do nosso próprio Revit, coisas que a gente imaginava só conseguia fazer no Illustrator. No Photoshop, né? Por exemplo, Photoshop. Colocar um céu, colocar uma árvore. Uma vista explodida. E os esqueminhas, né? É muito incrível o curso, então pode ter certeza que vocês vão amar. Obrigada, João. Mas assim, realmente, se você tem alguma dúvida se tem interesse sobre esse conteúdo, eu vou fazer vários vídeos explicando um pouco mais sobre representação com o João, que também vai me ajudar nessa nova fase. Mas também tem a Semana da Representação que eu fiz ano passado, que foi assim, um conteúdo incrível, que todo mundo gostou, gratuito, disponível no YouTube. Então eu vou deixar aqui também na descrição, onde que você pode acessar essas aulas. E tem meu canal no YouTube, enfim, são vários tutoriais, vários locais que você pode encontrar um pouco esse material gratuito, e o pago, né, que tem também que é o nosso curso completo, né, de representação. O curso completo de representação. E também vai ter a biblioteca de representação, né, que vai ser lançada agora em março, que vai complementar um pouco esse conteúdo. E é isso, né? Tem alguma dúvida sobre o material? Nenhuma. A aula foi incrível. E pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente sempre vai estar atualizando vocês aqui com novas aulas, eu e a Lari, né? Siga a gente no Instagram, não esqueça, @vitrinirevit. A gente vai estar sempre postando alguma coisa lá pra vocês. A gente também já tem algumas aulas no nosso IGTV, vocês podem estar dando uma assistida. E é isso, acho que tá tudo repassado para eles. Obrigada a todo mundo que acompanhou e a gente se vê na próxima aula com o João, tá? Tchau! tchau!